Olá, pessoal, boa noite. Tá ligado o microfone? Boa noite, Nath, seja muito bem-vinda. Boa noite a todo mundo que tá chegando. Deixa eu mudar aqui. Agora sim. Como que vocês estão? Vamos então fazer o nosso evangelho de hoje. A quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Isabela, Maria, Tatiana, todo mundo, Jaqueline. Gente, já corre lá na cozinha antes da gente começar. A gente já vai fazer a nossa prece inicial. Separa um copo com água, vai lá na cozinha, pega um copo com água, tá? Pra gente poder tomar a nossa água fluidificada no final do evangelho, tá bom? Aí você pode separar um copo com água para você, você pode separar um copo com água para alguém que mora com você, um familiar, mesmo que ele não esteja aí com você agora. Boa noite, Bruna. Boa noite, Solange. Sejam todas bem-vindas. Então não me esquece, gente, não deixa de pegar um copo com água, tá? Porque é muito importante, porque eu vou explicar para quem não tá acostumado a fazer, para quem tá aqui pela primeira vez. Durante o evangelho, a gente pede a presença do... Nossa, deixa eu abaixar, que ficou muito alto aqui a música agora. A gente pede a presença da espiritualidade amiga, dos nossos mentores. Boa noite, Fernando, Lisandra, Débora, todo mundo. Ai, obrigada. Eu ia pedir mesmo, viu, para você compartilhar lá no grupo do WhatsApp, porque teve gente me perguntando como que acessa. Coloca lá no grupo, por favor, do WhatsApp. E aí, no início do Evangelho, a gente pede a presença dos nossos mentores, e eles se fazem presentes, né, durante o Evangelho. Então, nesse momento, eles emitem fluidos benéficos para a água, né? Uma maneira de materializar ali os fluidos que a gente vai tomar, que vai ser benéfico energeticamente para a gente, né? E fisicamente também, muitas vezes, né? Então, é muito importante que você separe, faz muita diferença, tá, gente? Então, não deixa de separar, tá bom? Corre lá na cozinha, pega um copo com água. Ah, pode ser uma garrafa? Pode ser uma garrafa de água. Pode ser uma jarra de água para eu tomar durante a semana, em doses homeopáticas? Pode também. Então você pode separar um copo com água agora, ou também se você quiser separar uma garrafa, uma jarra de água, você pode também, tá bom? Mas é muito importante separar essa água pra gente tomar no final do evangelho. Boa noite, Nita, Aldone, Ricardo, todo mundo que tá chegando. Pessoal, curte a live, compartilha para que mais pessoas tenham acesso, tá bom? A gente já vai fazer a nossa prece inicial e começar o nosso evangelho de hoje. Mas é muito importante que vocês curtam também, é só clicar assim na tela, que aí o TikTok ele vai entregar para mais pessoas virem fazer o evangelho com a gente. Normalmente a gente faz o evangelho aqui em 200 pessoas, né? Às vezes a gente fica em 300, também é muito legal. E é quando vocês fazem essa colaboração, porque é assim que o TikTok entende que o conteúdo ele é relevante para que outras pessoas assistam. Hoje o tema tá bem legal. Espero que vocês gostem. Para quem está aqui pela primeira vez, a gente faz através desse livro aqui, tá bom? Pensamentos que ajudam. Ultimamente a gente está fazendo com esse. A gente fazia Minutos com Chico Xavier, mas ultimamente a gente está fazendo com esse. Pessoal, vocês estão aí? O pessoal ficou quietinho do nada. Eu fico com medo, às vezes se travou. Ai, olha lá, eu acho que tinha travado, hein? Agora atualizou para mim. Olha, será que travou? Será que eu mudo pro 4G? Boa noite, Leozinha. Boa noite, Bia, Eva. Boa noite, Fábio. Tá sempre aqui com a gente. Pode ser chá? Pode ser chá. Gente, tá travando? Ih, será que vai ficar travando? Me avisa aí, por favor, se tá travando. Porque pra mim tinha travado aqui os comentários de vocês. Tô achando que tá travando. Ou é só pra mim? Boa noite, Fabi, Noelma, Rosângela. Não travou? Ah, então é só pra mim. Ah, o Thiago mandou aqui no... Obrigada, amor. Mandou no privado falando que tá normal. Sabe o que tá acontecendo? Tá congelando e aí não aparece nenhum comentário. De repente aparece tudo de uma vez. Então, bom, é só aqui. Que ótimo. Sendo só aqui, tá ótimo. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar. Gratidão a todo mundo que tá curtindo e compartilhando. É muito bom porque outras pessoas acabam tendo acesso ao evangelho também. E o TikTok entrega para mais pessoas. Então vamos lá. A música vocês estão escutando. Vamos desacelerando. Aproveita esse momento. É um momentinho ali da semana que a gente faz uma vez por semana só pra gente se conectar com a espiritualidade, pra gente se conectar com a nossa intuição,
para a gente desacelerar, é um momento de autocuidado energético e espiritual. Quando a gente fala de autocuidado, a gente às vezes associa a questões físicas, né? Nós mulheres, a gente pensa em autocuidado, é se maquiar, cuidar da pele, fazer uma skincare, isso é autocuidado, né? Também, mas é o autocuidado físico, mas a gente também tem que fazer o nosso autocuidado energético e espiritual, é muito importante. Gente, hoje vai ser muito complicado eu responder vocês, porque pra mim simplesmente não tá aparecendo os comentários, tá? Ele trava e aí, enfim, em algum momento ele sobe tudo de uma vez. Então, peço desculpas, talvez hoje a interação seja um pouco mais lentificada. E aí eu vejo os comentários depois, mas vamos seguindo. Cada evangelho, gente, pra quem tá aqui sempre, vocês percebem, né? Cada evangelho é um BO. E hoje eu comentei com o Thiago, falei assim, nossa, hoje vai ser... Agora deu umas travadas. E vamos mudar de internet? Eu acho que era a minha internet, hein? Era a minha internet. Então eu coloquei... Então não vou perguntar nada. Pode perguntar, Giancarlo. Eu já voltou aqui, eu troquei aqui pro 4G, tá bom? Ah, não é 5G não, meu celular não pega 5G. Agora vai. Loga a live no PC. Não, agora acho que vai, pra você acompanhar os comentários. Ah, tá. Não, mas eu acho que assim vai, eu devia ter pensado isso antes. Mas aí o que eu ia falar pra vocês é que antes de começar a live eu ainda comentei com o Thiago, né? Porque pra quem tá aqui acompanhando sabe que eu estava sem computador e eu tava antes com um computador bem velho, bem antigo. E agora, graças a Deus, comemorem, palmas, consegui trocar de computador, finalmente. E aí eu falei pra ele, olha, primeiro evangelho que a gente vai fazer que eu vou conseguir acompanhar com o computador e tudo mais. Aí eu falei, agora vai, né? Aí o celular que travou agora. Mas bora. A gente tá no Mercúrio retrógrado ainda? Você viu, Leozinho? Aí reclamei tanto aqui do computador, né? We are the champions. Consegui. Com uma luta, gente, foi uma luta. Depois eu conto essa pra vocês, guarda essa informação. Vamos fazer o evangelho, vamos começar, depois eu conto. Gente, que luta também. Olha, mas olha, acho que até dá pra gente comentar isso aqui com o tema que a gente vai conversar. Os tempos de tormenta. E aí a gente fica, às vezes, aborrecido, né? E aí, ai, putz, eu esqueci, é verdade. Eu ainda falei pro Thiago, eu falei, nossa, eu preciso contar essa história em live. Porque realmente foi uma reviravolta essa questão do notebook. Gente, me lembrem pra eu contar? Vamos começar o evangelho pra gente não enrolar. Mas é muito importante eu contar essa história pra vocês verem como às vezes acontecem coisas que travam e dá errado. E a gente pensa, meu Deus do céu, a vida me odeia, dá tudo errado. E a gente vê... Tá, Marisa, tá também? A gente vai falar sobre isso também. Calma, aqui também tá. Aqui tá, ó... Só pela misericórdia divina. E aí, a gente pensa que algumas coisas acontecem que é pra nos castigar, mas aí depois vem um resultado melhor. Aí a gente fala, entendi. Mas vamos lá, eu vou contar pra vocês e vocês vão entender. Vamos iniciar então nosso evangelho, gente? Já estamos com bastante gente aqui. Vamos respirar profundamente. Fabi, é exatamente isso que aconteceu. Gratidão, Fábio, obrigada mesmo. Eu sei que toda vez você sempre dá vários presentinhos durante a live, eu vejo aqui, obrigada de coração. Às vezes dá errado pra dar muito certo depois. Foi exatamente isso que aconteceu. E olha, eu vou contar pra vocês, deu muito errado. Mas depois deu muito certo. Enfim, vamos lá. Vamos respirar profundamente, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca, pra gente ir já desacelerando. Então respira profundamente. E solte, sem pressa. Pela boca. Eleva agora os seus pensamentos a Jesus. Abra o seu coração para esse momento do Evangelho que é tão sagrado, tão importante para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde espiritual. Se entrega para esse momento, inclusive para você se conectar com a espiritualidade amiga que tiver aí ao seu redor e que a gente vai chamar para as nossas casas agora, os nossos mentores. Então se abra, primeiramente se abra, tire todos os bloqueios, os medos, se abra para você sentir a presença da espiritualidade de luz, a espiritualidade amiga agora, aí na sua casa, ao seu redor. Então feche os seus olhos,
Peça com todo o seu coração, mentalizando Jesus, mentalizando seus mentores. Se conecte com eles agora e peça que eles se façam presentes na sua casa na noite de hoje, realizando uma limpeza energética profunda, tanto na sua casa, no seu lar, com toda a sua família, mas uma limpeza profunda na sua alma, uma limpeza profunda na sua mente, talvez pensamentos que estejam te atormentando nos últimos tempos. Peça com todo o seu coração que a espiritualidade faça essa limpeza agora, retirando todo tipo de pensamento confuso, todo tipo de pensamento pesado, que drena a sua energia, que te deixa triste, que te deixa confuso muitas vezes. Que todos esses pensamentos sejam agora afastados. Todo sentimento de mágoa, de tristeza, de melancolia seja retirado do seu coração. Peça de coração, com humildade, para que a espiritualidade faça essa limpeza. Durante a oração que a gente vai fazer, você pode fazer com todo o seu coração um pedido. Nós vamos pedir agora que a espiritualidade amiga se faça presente e visualize essa equipe espiritual chegando. Visualize e sinta. E nesse momento que eles estão aqui com a gente, estão nos escutando, o que vem na sua mente, o que vem no seu coração, o que seu coração está pedindo agora? Faça esse pedido, sem orgulho, sem ego, sem vaidade, sem máscaras. Peça o que você precisa agora. E juntos, então, fazemos a seguinte prece. Senhor Deus, fonte de toda vida, de todo amor e de toda luz, nesta noite nos reunimos mais uma vez em Teu nome, com humildade em nossos corações e com um sincero desejo de nos aproximarmos cada vez mais da espiritualidade maior. Pedimos neste momento que a espiritualidade amiga se faça presente em nossos lares, que os espíritos de luz, os benfeitores espirituais e os mentores que acompanham cada um de nós possam se aproximar, trazendo paz, proteção e elevação para este ambiente. Que possamos também sentir a presença amorosa de Jesus Cristo, que sua egrégora de amor envolva nossas casas, nossas famílias e nossos corações. E agora, por uns instantes, aquietamos a nossa mente, o nosso coração e vamos imaginar e sentir que uma grande equipe espiritual se aproxima de cada um de nós, seres de luz, amorosos, sábios e benevolentes que trabalham em nome do bem. Visualize neste momento essa equipe espiritual ao seu redor, envolvendo a sua casa, o seu quarto, o ambiente onde você está. Imagine esses espíritos de luz irradiando energias sutis e luminosas. Uma luz dourada começa a envolver todo o ambiente. Uma luz que traz paz, proteção e amparo espiritual. Essa luz dourada desce suavemente sobre nossas cabeças, acalmando a nossa mente, silenciando nossas preocupações, trazendo clareza para os nossos pensamentos. Agora visualize também uma luz violeta envolvendo nosso campo energético, uma luz de transmutação, de cura e de libertação. Essa luz violeta começa a dissolver energias densas, limpando nossos campos energéticos, reequilibrando nossos corpos espirituais, mental, emocional. Que toda preocupação, todo peso, toda energia que não nos pertence seja agora suavemente dissolvida pela luz divina. Que nossos mentores espirituais possam atuar em nossos campos energéticos, harmonizando nossas vibrações, fortalecendo nossa energia e nos preparando para este momento de estudo e conexão espiritual. Neste mês de março, em que estamos fortalecendo nossa fé através da oração, somos profundamente gratos por todo o amparo espiritual que temos recebido, mesmo diante dos desafios, das turbulências da vida. Sabemos no mais profundo do nosso ser que nunca estamos sozinhos.
Sabemos que somos guiados, inspirados e amparados pela espiritualidade amiga. Que possamos abrir a nossa mente sem orgulho, sem resistência, sem as vendas que muitas vezes ainda limitam nossa visão espiritual. Que possamos receber as inspirações, as intuições e os ensinamentos desta noite com maturidade e consciência. Que este Evangelho no Lar seja um momento de profunda conexão com o plano espiritual, que cada palavra estudada, cada reflexão e cada vibração de amor encontrem espaço vivo dentro de nós. E que possamos sair daqui mais conscientes, mais equilibrados e mais próximos da nossa verdadeira essência espiritual. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Senhor, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentações e livre-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Vamos fazer então a leitura do Evangelho de hoje. Ai, tá me dando agora, acho que alergia, não sei se é do pelo do meu gato. Vamos lá. Amém, gente. A leitura de hoje, o título é o seguinte: Temos muito o que viver. Temos muito o que viver. E aí ele começa com uma frase de uma música do Milton Nascimento. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Já não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço o meu viver. Milton Nascimento. Há trechos da nossa caminhada em que o peso das dores se torna quase insuportável. Inevitavelmente, nesses momentos, paramos a marcha, choramos, lamentamos, ficamos paralisados e sem vontade de levantar. São os instantes em que recebemos a visita da desilusão amorosa, da inexplicável despedida de emprego, da enfermidade preocupante, do abandono do melhor amigo, da agressão vinda do nosso afeto mais querido. São os dias que se fizeram noites, que parecem não ter fim. E quando a noite escura nos surpreender, diremos como Milton: forte eu sou, mas não tem jeito, hoje tenho que chorar. E choremos sim. Sintamos por um instante a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade tão humana. Isso nos fará bem, alivia a alma e nos ajuda a recuperar as forças. O apóstolo Paulo, que tantos sofrimentos experimentou em vida, afirmou, quando estava fraco, aí sim ele se tornava forte. Afirmou que quando ele estava fraco, aí sim ele se tornava forte. A tristeza é como as águas de um rio. Precisamos deixar as águas passarem. Não coloquemos diques para represar as águas da tristeza, pois elas poderão transbordar e inundar a nossa alma de uma melancolia profunda. A música do Milton é de uma sabedoria psicológica profunda, pois ela começa com o desabafo de alguém que está triste porque perdeu um grande amor. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho para falar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. A partir do momento em que aceitamos a nossa tristeza, a nossa condição humana, e sentimos a dor no nível em que ela se encontra, soltamos a nossa voz. E isso evitaria tantas doenças.
Chegamos ao ponto da cura e da transformação, pois todo o mal já terá se tornado água passada. É o ponto em que Deus nos faz fortes, com energia suficiente para levantar e seguir a vida. Por isso, Milton, na segunda parte da canção, descreve o processo de cicatrização da ferida, que diz: vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Já não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço, com o meu braço, o meu viver. É o momento em que reaparece aquele apetite por viver. Então aqui ele está falando, né, que teve a tristeza profunda, e ele pensou, a minha vida vai acabar, mas depois passou a tormenta, né, e agora eu quero amar de novo. Sofri por amor, mas agora eu vou amar de novo. E eu não vou mais sofrer. Hoje ele já não sonha mais, ele vai e ele faz. E aí ele continua. É o momento em que reaparece aquele apetite por viver, por amar de novo, por tentar mais uma vez, por continuar o ciclo interminável da existência. Afinal de contas, como disse Chico Xavier, as lutas chegam e passam, as provações aparecem e desaparecem, as incompreensões se fazem nuvens e se dissipam, os desafios do mundo gritam e se calam. Tudo vai passando na terra, mas o Senhor está imutável nos recessos de nosso espírito. É o tempo da travessia que está nos chamando, um tempo em que não se deve olhar mais para trás, um tempo em que se deve esquecer o que passou, porque um novo tempo chegou para nós. Um tempo que não se vive só de sonhos, mas também de braços firmes e pernas fortes. Um tempo em que a pele frágil da criança vai sendo dourada pelo sol das experiências iluminativas. Que bonito. Façamos a travessia. Deus, que está no íntimo de cada criatura humana, sopra seus ventos para aquele que decide chorar, enxugar as lágrimas e seguir a vida. Deus está no íntimo de cada criatura humana. Sopra seus ventos para aquele que decide chorar, enxugar as lágrimas e seguir a vida. Quantas coisas para dizer sobre essa leitura, não é mesmo? Deixa eu beber uma aguinha. São tantas coisas, mas vamos começar pelo começo. Que aqui ele fala, né? Chorar, enxugar as lágrimas e seguir. Não negar a sua dor. Não negue a sua dor. Sofrer não é fraqueza. Na verdade, você tem que ser muito corajoso. Você tem que ser muito forte para aceitar, encarar e assumir que você está sofrendo. Assumir que dói. A fuga, a gente já conversou aqui em alguns evangelhos, né, sobre a fuga. A fuga, sim, talvez seja uma das fraquezas humanas. O nome do livro é Pensamentos que Ajudam. Depois, gente, eu não sei quem perguntou se está lá dentro do grupo, depois eu tiro foto, tá bom, da leitura de hoje e coloco lá dentro do grupo do WhatsApp, tá bom? Mas é Pensamentos que Ajudam, do Carlos de Luca. E quando a gente encara a nossa dor com verdade, com honestidade, com sinceridade, a gente precisa ter muita coragem. E é necessário, sabe por quê? Porque se você não resolver o que está doendo aí em você agora, uma hora você vai ter que encarar. É difícil, mas uma hora vem. E aí pode vir um pouquinho mais potencializada. Porque vai se acumular com outras dores, vai se acumular com outras coisas. Uma dor mal resolvida, ela reflete em tantos campos da nossa vida e a gente deixa de viver experiências. A gente vive experiências de uma maneira ruim, que nos prejudica, que prejudica pessoas próximas de nós. Tudo isso porque a gente não resolveu uma coisa que a gente deveria ter resolvido no momento oportuno. Mas aí
A gente tem essa palavra, ela é um pouco forte. Algumas pessoas às vezes não gostam de escutar essa palavra. Mas nós temos aqui, tá? Que a gente tem que aceitar que a nossa limitação humana, nossa fraqueza humana, tá? Mas às vezes a gente se acovarda, tá? Então às vezes a gente se acovarda. Nosso tempo tá tão seco aqui na minha cidade. Às vezes a gente se acovarda diante das situações, diante das nossas dores, e a gente joga para debaixo do tapete, achando que vai ficar ali, vai ficar ali e vai sumir. Mas enquanto ninguém tirar dali, vai ficar ali. Enquanto você estiver guardando dores antigas aí dentro de você, e eu sei que é difícil, eu sei o quanto é difícil, eu particularmente, eu tô passando por uma situação, vivenciando uma dor que eu nunca tinha vivenciado e questões minhas que nunca tinha vindo à tona. E aí é aí que o autoconhecimento, o nosso desenvolvimento humano, ele é eterno, né? A gente vai se conhecendo até o último dia que a gente pisar aqui na Terra. A gente só descobre certas faces da gente quando a gente é estimulado a certas situações. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ego, nossa vaidade, e julgar também, achar que, eu no lugar de fulano eu ia agir muito melhor. Será? A gente não sabe. E a gente dá de cara com a parede. É difícil, mas é necessário. É necessário para a nossa evolução. Eu anotei aqui um exemplo para a gente pensar na lagarta, né? A lagarta, antes dela virar borboleta, ela fica um tempo ali dentro do casulo. E aí pensa, deve ser incômodo, né? Você ficar ali um período dentro do casulo. Até então você conhecia uma vida de lagarta. E era ali, a sua rotina de lagarta. A lagartinha sendo uma lagartinha, fazendo as coisinhas de lagartinha dela. E aí, de repente, ela tá ali no casulo, passando pela metamorfose, uma transformação ali muito louca, e mudanças fisiológicas e tudo mais, e presa. E antes ela era livre na natureza, e de repente ela tá presa, e aí aquilo é incômodo, e já pensou? Se a gente tirasse a lagarta, falar, ai meu Deus, tadinha da lagarta, ela tá sofrendo, né? Deixa eu abrir o casulo aqui e liberar ela. Se a gente tirasse a lagarta antes do tempo necessário da mudança dela, ela nunca ia conhecer a liberdade de ser uma borboleta. E aí se você não se permitir vivenciar as questões que doem em você, mas que vão te ensinar e te libertar e te levar para a sua evolução, você não vai conhecer essa liberdade, essa evolução toda. Porque você não se permite passar pelo processo que dói. E eu não tô romantizando a dor, gente. Dói. Eu tô aqui conversando com vocês, mas eu passo pelas mesmas situações. Situações complicadíssimas também, todo mundo. Então a gente precisa encarar a vida com coragem. E é difícil, mas é necessário. Só que aí, o que diz aqui no texto? Passar pelos momentos difíceis significa, então, então eu tenho que ser forte e aí eu não posso sofrer. Não. Uma coisa que eu anotei aqui, deixa eu colocar para cá o papel, que às vezes eu comento em terapia com paciente, com cliente, é que às vezes a gente tem que aceitar a nossa pequenez humana. Às vezes a gente se acha demais. Mas a gente tem que entender, olha, essa daqui é a minha limitação. Eu sou um ser humano e o ser humano ele sofre, ele chora. E você precisa passar ali uma semana trancado dentro do quarto para você absorver e digerir melhor as suas emoções? Passe, se você puder. Passe. Mas depois, então tá, eu vou ficar aqui uma semana trancada no meu quarto. Mas a hora que eu sair, eu vou sair. E vou assim, ressurgir igual o Fênix. Eu vou digerir, vou ter o meu tempo. Tire o seu tempo para sofrer, para digerir as suas emoções. Se você não tira o seu tempo para se entender, você vai, empurrando a vida assim. Isso dá um BO. Isso dá um BO, vai dar um problema. Porque vai virando uma bola de neve.
Aí de repente você se percebe sendo uma pessoa amargurada, uma pessoa ranzinza. Aí você olha pra trás e fala, caramba, como que eu cheguei até aqui? Eu era uma pessoa tão legal. Por que eu me tornei essa pessoa assim, tão amargurada com a vida, tão ranzinza, e sou grossa com todo mundo, e eu reclamo o tempo todo de tudo, nada pra mim tá bom. O dia tá lindo lá fora, mas eu tô aqui amaldiçoando o dia e a vida. E eu tô num lugar lindo às vezes, mas mas olha essa natureza cheia de mosquito. Ai, mas hoje um dia tá lindo, mas tá um calor também, né? Tudo reclama, sabe assim? Tudo vê o lado ruim das coisas. E aí, sabe o que acontece? A gente chega nesse período da vida, a gente olha pra trás e fala, meu Deus, o que aconteceu? Como que eu me tornei isso aqui? Será que são os acúmulos de questões mal resolvidas? Que a gente achou que a gente estava sendo esperto e, eu vou ignorar isso aqui, olha lá, ó. Aí eu lidei tão bem, eu nem me preocupei com essa situação que me fez tão mal e me feriu tão profundamente. E agora passou tanto tempo e eu nunca precisei lidar com isso. Será que foi uma boa escolha? Será que foi bom ignorar a sua dor? Ou será que acumulou para tanta coisa e foi refletindo, te tirou oportunidades, te afastou pessoas boas, pessoas que você amava, mas que você mesma, por uma autossabotagem, você foi afastando as pessoas de você. Percebe? Será? Você consegue pensar? Eu consigo pensar em situações que eu já passei e passo às vezes por isso. Você consegue identificar? Mas eu tenho um lado bom, que eu permito. Eu tenho um lado meio melancólico que eu permito viver as minhas dores e digerir os meus sentimentos. Às vezes as pessoas de fora não vão me entender muito bem e as pessoas não vão ter a paciência de entender o seu processo. Que se lasque, entendeu? Cuide de você, cuide do seu emocional. Nós somos seres coletivos, nós somos seres que precisamos ajudar uns aos outros, mas o processo é individual. Ponto. Mas apego. Mas é apego. Não tô falando que é fácil, tá? É que eu sou super desapegada. Não, só tô falando que é o que é. Depois que a gente desencarnar, você não vai levar o fulano, o ciclano com você. Cada um vai seguir seu caminho, depois tem os reencontros, né? Com certeza. Mas o seu caminho é individual, só você sabe das dores que você passou. Isso eu falei em algum vídeo aqui da oração dos 21 dias que a gente tá fazendo. E aí eu falei sobre isso, né? Só você sabe o que você atravessou para chegar até aqui. Só você sabe o que você atravessou para se reerguer, para você levantar. Você vai permitir que alguém te bote dentro do buraco de novo? Você lutou tanto para sair de dentro do buraco, e se você precisa ficar uma semana na melancolia e absorvendo, sabe, se entendendo as suas situações, as suas dores, faça. Mas vão me julgar. Que julguem, vão julgar de qualquer jeito. Faça o que for melhor para você, se não te prejudicar e não prejudicar ninguém. Claro, né? Deixa eu deixar bem explicado aqui. Para não entenderem, né? Mas faça, cuide de você. Temos que ter tempo para respirar, sim. Sabe o que acontece com a humanidade hoje em dia? E aí isso tá virando uma bola de neve, problema atrás de problema, e aí é uma geração passando para outra, uma geração problemática que não se cuida, passa para a geração próxima, que são os filhos, os netos e tudo mais, e aí que a outra vai passar os problemas. E aí a gente tem que entender o quão privilegiados nós somos. A nossa geração agora, essa geração que tem acesso à internet, né? As redes sociais, essa troca aqui que a gente faz, nós somos muito privilegiados. E nunca se falou tanto em saúde mental, em saúde espiritual e energética como se fala agora. Antigamente, gente, isso aqui era papo de maluco. Pessoal, jamais que dava pra falar assim abertamente. Você é fresco, você fala de emoções, você é fresco, você é... que saúde mental, o quê? Sabe assim? Bem os avós antigamente. E aí, enfim, né? É uma geração que se achava super forte e, na verdade, toda sequelada. A galera assim, ó, sequeladíssima. A gente precisa, sim, ser fortes, tá? Não dá também pra se vitimizar de tudo.
Aí a gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio, porque aí realmente talvez tenhamos aí uma geração vitimista, até demais, mas é encontrar o ponto de equilíbrio, é cuidar, aceitar com firmeza, mas, pois é, era maluco, beleza, pois é, jamais. Falar de espiritualidade, energias e tudo mais, era coisa de chapeuzinho de alumínio, né? Mas nessa questão mesmo de se cuidar, sabe? Vamos aproveitar e honrar. As gerações passadas passaram por muitas dificuldades para abrir o caminho para a gente chegar até aqui e a nossa geração ter esse privilégio de estar aqui, ó, conversando. Falava-se que era frescura. Pois é, tudo era frescura. Passei por isso na minha juventude. De ser mais nova, assim, bem novinha, né? Que era frescura e eu criei um bloqueio emocional que até hoje eu tenho muita dificuldade de chorar. Vocês acreditam? Gente, eu tenho muita dificuldade de chorar. Às vezes eu quero e eu fico tipo, não desce uma lágrima. Tenho muito bloqueio com choro. E aí, olha só que complicado. Mas eram gerações, pessoas que não estavam curadas, pessoas feridas ferem, né? Pessoas feridas ferem. E é exatamente isso. E tá tudo bem. Mas a gente precisa... Eu sou um rio. Aí eu infelizmente não consigo. Queria. Que é muito ruim, né? Você não conseguir. Mas o que estava se falando aqui eu sou chorona. Que bom, gente. É libertador chorar. Aproveite, chore por mim. É muito bom. E a gente tem que se libertar. Então é isso que ele está trazendo aqui na leitura de hoje. Gente, eu vou ler de novo. Essa última frase aqui eu achei sensacional, ó. Deus está no íntimo de cada criatura humana, sopra seus ventos para aquele que decide chorar, enxugar as lágrimas e seguir a vida. Então chore, se descabele, viva, faça o que for necessário para você absorver e digerir os sentimentos e as dores, não negando elas. Olhe para suas dores, olhe para suas dores. Não é fácil, gente. Fazer terapia não é fácil, eu sou terapeuta. E eu não vou virar para você e falar assim, nossa, é um processo delicioso. É muito interessante de autoconhecimento, é muito legal. Muitas vezes vai ter sessão que vai ser super legal, vai ter sessão que vai ser difícil, vai ter sessão que a pessoa chora, vai ter... É complicado. Você entra ali em aspectos que talvez você nem lembrava mais, que você nem conhecia sobre você. Mas a gente só evolui, a gente só muda quando a gente se conhece. Se você nem sabe o que você precisa mudar ou não, aonde estão as suas dores ou não, como que você vai modificá-las? Como que você vai curar algo que você nem sabe? Você não consegue identificar onde está a ferida. Onde você vai passar ali o nebacetim e colocar o curativo? Eu sou testemunha de nebacetim. Tudo eu falo, passa nebacetim. Então, como que eu vou... Ai, tá doendo. Aonde? Ai, não sei, mas tá doendo. Não, a gente precisa passar o curativo, fazer o curativo, passar o remédio. Ai, mas eu não sei onde está doendo. Mas precisa descobrir onde que dói. Pra gente poder curar, passar o remédio e passar de novo e fazer outra lente e dá muito certo. Pelo menos meu organismo responde super bem. Tudo cicatriza maravilhosamente bem com o nebacetim. Sexta-feira eu vou ter a minha primeira sessão de terapia. Que legal, Tatiana. Olha, muito, muito legal que você tomou essa decisão. É uma decisão muito importante. Ai, travou. Não fala isso, Maria. Maria, você não tinha aparecido aqui até agora. Você veio só trazendo a notícia que travou. Ainda tá travado, gente? Deixa eu esperar. Agora travou. Ih, mas voltou. Mas foi rápido. Tá bom, obrigada, gente. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou contar agora a saga do notebook. Por quê? Eu li aqui uma frase que eu anotei, que é a gente não saber onde os caminhos estão nos levando, né? E a gente precisa confiar mais na espiritualidade, confiar mais. Eu tenho agora eu lembrei de uma coisa, né? Eu tenho uma história que eu já contei pra vocês, inclusive eu já contei em evangelho aqui, em live no TikTok, mas foi o primeiro vídeo que eu gravei lá pro YouTube, lá em 2018, eu acho, aqui do Padre da Luz, que foi contando sobre a questão da intuição, né? E quando eu tranquei a faculdade, porque eu senti que por algum motivo eu precisava voltar, porque eu tava fazendo faculdade longe, né, em outro estado, e aí eu voltei pra casa dos meus pais e senti que eu precisava voltar. E aí, enfim, você pode olhar isso como, ai, que ruim, trancou a faculdade, parou. A faculdade, de fato, por um ponto mas
Um mês depois, meu pai faleceu. E aí, se eu não tivesse seguido a minha intuição, e se eu tivesse simplesmente visto isso como algo só negativo na questão de ter trancado a faculdade, eu não teria tido a oportunidade de viver esse último mês com meu pai. E para mim teria sido muito ruim receber a notícia do falecimento dele eu estando em outro estado, muito longe. Então, olha só, né? Tem males que vêm para o bem. Mas, aí o que eu ia contar pra vocês que aconteceu, gente, a saga de eu comprar esse notebook, porque eu comprei. Aí, vontade de fazer propaganda negativa pro lugar aqui, porque olha, eu esculachei eles também no Instagram, eu fiz muita propaganda negativa pra eles, porque olha, tem muitos comentários reclamando lá de muitos golpes que tá tendo na Amazon. Enfim, comprei na Amazon. Aí, eles me colocaram foi uma saga, gente. Eles me colocaram, eu comprei na sexta-feira, eles colocaram que eles iam entregar no domingo. Chegou no domingo, não entregaram. Aí jogaram pra frente, jogaram pra quarta. Chegou na quarta, também não entregaram. Eu pensei, e é uma ferramenta de trabalho, eu precisava, né? Então aí eu comprei na sexta, eles iam entregar no domingo, não entregou. Aí jogou pra quarta, não entregaram. Aí eu falei, eu vou cancelar. E aí cancelei. Só que aí, cancelei e nisso, não tive retorno, pedi o reembolso, não tive reembolso. E aí eu fiquei nessa, eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei sem o notebook, sem o dinheiro, me lasquei. E aí eu tinha comprado um que assim, não era bem o que eu queria, mas era o que cabia no bolso. Então, eu falei, mas tá bom, né? Tá ótimo, muito bom, gratidão, que bom, né? Consegui comprar finalmente, reclamava tanto aqui que travava, não conseguia aqui fazer direito o evangelho aqui com vocês por alguns motivos, de usar o notebook e tal. Bom, aí deu errado, eu pensei, meu Deus, mas tá dando tudo errado, tal. No final das contas, eu acabei depois comprando um. Aí depois pelo Mercado Livre, fazer propaganda aqui, negativa da Amazon e positiva do Mercado Livre. O Mercado Livre, que entregou super rápido, entregou antes da Amazon me fazer o tal do reembolso. E foi um notebook muito melhor, entende? Então, assim, foi muito melhor, assim, em capacidade de memória RAM, um monte de coisa. Então, assim, de questões técnicas, foi muito melhor. Resumo. Algo que até então tinha sido muito ruim, eu falei, meu Deus, mas tá dando tudo errado. E minha mãe tinha falado, ela falou assim, nossa, quando começa tudo dar errado é porque não é pra ser. Ih, tá travando, gente. Tá dando umas engasgadas aqui pra mim. Deixa eu esperar. Acho que agora travou, hein? Ô, internet é abençoada. Tá travando, né? Travou um pouquinho. Vou esperar. Foi e voltou. Eu vi, eu tava aqui toda... Voltou. Pois é, então, aí chegou super rápido. Aí olha só que coisa, né? Até então eu tava vendo como, nossa, tá dando tudo errado, meu Deus, que será? Ai, pois é. Não, mas Douglas, sério, entra lá nos comentários do Instagram deles. É muita reclamação de gente que comprou iPhone e recebeu, sei lá, giz de cera, sabe assim? Muitos comentários mesmo, assim. Enfim, deixa isso pra lá. Mas só usando isso de exemplo pra vocês, gente, que às vezes é isso, né? Se encastanha, eu vi isso daí também. Que loucura. Enfim, mas só voltando, né, pra gente não ficar falando disso, pra gente entender que às vezes muitas questões na nossa vida, e muitas mesmo, tá, gente? Isso aqui foi um exemplo de algo rápido que aconteceu, né? Mas quantas coisas na nossa vida às vezes começam a dar errado e a gente, na nossa ignorância e no nosso orgulho de achar que a gente sabe o que é melhor pra nós, às vezes a gente não consegue algo, algumas coisas dão errado e a gente fica com raiva. A gente fica com raiva da vida, a gente fica com raiva de Deus, a gente briga com Deus, briga com a espiritualidade. Mas depois vem algo melhor. Aí a gente fala, era isso? Entendi. A gente nunca pode perder a fé em Jesus. Nossa família, sim. Ainda bem que até hoje não tive problema com eles. Eu também nunca tinha tido. Livramentos. Sabe aquelas coisas assim que a pessoa às vezes atrasa no trânsito e aí fica bravo e tudo dá errado e você atrasa e aí o cachorro... Acontece um negócio ali, você atrasa, aí o portão empaca e o portão não fecha direito, aí você vai entrar no carro, dá alguma coisa errada, e aí você chega atrasado e você pensa, meu Deus, deu tudo errado. Às vezes deu tudo certo. Às vezes ia ter um acidente logo ali na frente. Às vezes deu tudo certo.
Nossa, eu não consegui passar naquela entrevista de emprego, que droga, deu tudo errado. Às vezes deu tudo certo, às vezes se tivesse entrado ali, ia ser pior. Às vezes você ia conhecer alguém que ia te desviar do caminho, de algum caminho, que ia te você tá entendendo? Você ia fazer amizades que não iam ser legais pra você. Entre zilhares de exemplos aqui, gente, que a gente pode usar. E aí também tem outro aspecto, né? Nossa, minha garganta tá secando muito. Nós precisamos também ser maduros, desenvolver a nossa maturidade emocional e olhar com olhos de sabedoria. Gente, quem falou essa frase aqui, ó? Eu anotei, mas eu fiquei de pesquisar, mas aí não deu tempo. É assim, ó, essa frase. Eu sei dessa frase faz muitos anos, mas eu não sei quem que... Eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Quem falou essa frase? Nelson Mandela. Não. É ele? Isso. E é isso, gente. A gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Isso, Nelson Mandela. Eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Então a gente precisa olhar as dificuldades com olhos de sabedoria. Eu vou aprender com essa situação. Se questione. Se você está passando por alguma situação ruim, e com certeza você está, estamos aqui em 200 pessoas, eu tenho certeza que 200 pessoas estão passando por situações complicadas, porque estamos aqui na Terra, né, gente? Ou já passou, enfim. Olhe para essa situação e ao invés de amaldiçoar a situação e ficar bravo com você, com Deus, com a vida, questione o que essa situação está tentando me ensinar. O que essa situação está tentando te ensinar? Ai, tudo que acontecer na minha vida eu vou questionar isso? Sim, sim, criatura. Estamos aqui para aprender. Aqui não é passeio. A gente não tá aqui a passeio. Nossa, meu nariz tá coçando muito, tá me dando alergia. A gente não tá aqui a passeio. O mundo, Deus foi tão maravilhoso que ele deu... Gente, eu não sei vocês, mas assim, ó, o que me dá um respiro de estar aqui, nesta maravilhosa dimensão, é a natureza. Não sei vocês. Eu não sei se é meu gato, viu? Eu tenho 2 pra ajudar. E às vezes me dá umas alergias. É a natureza. E Deus, em sua infinita misericórdia, talvez a gente nem era merecedor, sabe? Mas ó, a natureza, as flores, enfim. Nós estamos num planeta... Esses dias acho que o Thiago falou isso pra mim. O planeta é maravilhoso, o que estraga é o ser humano. E realmente, o planeta é lindo. Se a gente for olhar, gente, olha ali. Olha aí na internet. A gente não tem, às vezes, como viajar ao mundo. Gostaria muito. Ainda não dá, mas um dia, quem sabe. Mas se você olhar, a gente consegue hoje em dia conhecer o mundo pela internet, né? Vídeos e tudo mais. Tem lugares lindíssimos no planeta Terra que a gente fala, meu Deus, isso aqui é aqui? Isso aqui é aqui? Inclusive no Brasil, tem lugares maravilhosos. Você fala, gente, isso aqui é no Brasil. A natureza é linda, a natureza ensina, a natureza, eu sou apaixonada. A natureza é maravilhosa. E aí, a gente aprende muito com a natureza também. Então... o que eu tava dizendo, só voltando, fiquei aqui falando da natureza, é entender que nós não estamos aqui a passeio, apesar de termos uma natureza maravilhosa, né, para apreciarmos e dar aquele respiro e tal, mas nós estamos aqui para aprender e evoluir. Então, sim, toda situação que acontecer, você questione o que isso tá tentando me mostrar, até porque é aí que a gente fica preso em ciclos, em padrões repetitivos. E pra galera que é mais chapeuzinho alumínio, que né, se fala da Matrix e tudo mais, e códigos, tal. Quando você fica repetindo uma situação, alguma coisa travada ali, que o pessoal fala, né, que é um erro da Matrix, tal, é você desvendar o código, é você observar, observe a sua vida, observe mais, para de ser tão antagonista, não, tão coadjuvante, tão... como que é o outro? Quando a pessoa... Figurante. Para de ser tão figurante da sua vida. Seja mais protagonista. Você fica ali só de figurante. As coisas acontecendo e você vai deixando. Seja mais protagonista. Observe mais a sua vida. O que a vida está tentando te ensinar, às vezes há anos. E você se coloca nas mesmas enrascadas. De novo, de novo, de novo, de novo. E vivendo padrões o tempo todo. Às vezes por encarnações.
Você repetindo os mesmos padrões. E é assim que a gente aprende, assim que a gente evolui. E a gente vai errar, e vai errar de novo, e a gente vai sofrer, e aí vai ter decepções, e a gente vai se decepcionar com as pessoas vão se decepcionar com a gente. E aí, aquele que decide chorar, enxugar as lágrimas e seguir a vida. Eu vou chorar, eu vou sofrer, eu vou entender, eu vou digerir, eu vou olhar a situação com um olhar de sabedoria, com maturidade. Não vou me acovardar diante das dificuldades e jogar para debaixo do tapete e deixar aquilo acumular e aquilo se tornar maior dentro de mim e problemas maiores. E eu vou me tornar um problema para minha vida e um problema para a vida dos outros. Eu não vou permitir ser um problema para mim e um problema para a vida dos outros. E aqui ele fala sobre a decisão, né? Cadê a frase aqui? Já não sonho, hoje faço. Vamos voltar aqui nessa frase que ele fala? Que no começo ele começa se lamuriando e falando que tá sofrendo, e meu Deus, já não quero tal a vida. Mas depois ele fala, ó, vou seguindo pela vida, já não quero mais a morte, eu tenho muito que viver. Já sofri e agora eu vou seguir pela vida. Eu não quero mais a morte, eu tenho muito que viver. E aí hoje eu já não sonho, hoje eu faço com o meu braço e o meu viver. Então a gente já não fica mais, sabe? Então agora eu vou fazer. Então é uma decisão, e aqui a gente sempre conversa, né, nos evangelhos. Evoluir é uma decisão, mudar é uma decisão. Ai, deixa que o tempo cura, gato. A vida não vai ter paciência para esperar você. A vida vai passar. Coloque-se, ó, a gente falou aqui, ó, aceite sua pequenez. Coloque-se no seu lugar de um grãozinho. O fato de você estar sofrendo, tal, o mundo vai continuar. Dói, né, ouvir isso. A vida das pessoas não vão parar, o mundo não vai parar de acontecer e girar, porque fulaninho tá sofrendo lá, entendeu? Tá todo mundo sofrendo, na verdade, né? A vida continua. E deixar pra depois também é uma decisão. Você sempre toma decisões, sempre. Nós fazemos escolhas o tempo todo. O tempo todo. E não tomar uma decisão também é uma escolha, tá? Você está escolhendo ser uma pessoa passiva com a sua própria vida. E é uma decisão sua. E toda decisão, tudo tem consequência, seja ela boa ou ruim. Qual consequência você vai querer lidar? Com as consequências boas ou ruins? A decisão é sua. Somente sua. Aí você pode pedir ajuda para fulano, para ciclano e deve... A gente deve, tá, pedir ajuda. A gente não precisa e não deve lidar com os problemas sozinhos. Não precisamos ser orgulhosos, tá? Mas por mais que fulano, ciclano te ajude, te aconselhe, faça, não dá pra viver por você. Não dá pra decidir por você. A decisão é sua. A mudança, a evolução é sua. Até porque só você vai sofrer depois. Então pare de jogar a culpa, terceirizar as culpas da sua vida. Ah, mas sabe o que é? Porque... Ah, mas sabe o que é? Porque... Ah, eu fui criado numa família... Ah, porque minha mãe... Ah, porque meu namorado, meu marido, minha esposa... Porque no meu trabalho... Porque o governo... Porque... E aí? Não é o fulano, ciclano, sua mãe, seu pai, seu marido... O governo... O Papa... Que tá sofrendo as consequências da sua vida. É você que tá sofrendo. Só você sabe da sua dor. E aí, tá doendo muito mesmo? Será que dói? Porque às vezes não dói tanto assim como a gente acha, não. Se estivesse doendo mesmo, a gente tomava vergonha na nossa cara e a gente mudava. Eu tô falando isso pra mim também, tá? Tô falando isso pra mim também. Porque sabe o que é complicado? É aquilo que a gente fala, né? São vários passos. O primeiro passo é a gente tomar consciência. E aí a gente acha que só de saber, a gente sabe às vezes tanta coisa na teoria, né? A gente sabe tanta coisa, a gente estuda na teoria, mas e aí na hora de colocar em prática? Será que a gente coloca? E eu falo coisas aqui pra vocês que eu tô me escutando, tá? Porque eu preciso seguir todas as coisas que eu tô falando.
Mas é fácil? Não, é difícil. Mas é encarar. E lembrar dessas frases que a gente falou hoje, né? Eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Aprender com as dores, amadurecer emocionalmente, lembrar da lagarta. Quando você estiver passando por problemas, dificuldades, dores, lembre desse processo do casulo. Dói. A tempestade, ela vem, aí vento e caramba, e, meu Deus, ai, árvore, e ventania, e chuva e tudo mais, e limpa. E depois o arco-íris e o sol volta. E são os ciclos da vida, né? Aí depois vem chuva de novo, e depois fica lindo de novo, e são ciclos. E aceitar os seus ciclos, os ciclos da sua vida, os aprendizados e aquilo que você consegue. Nem tudo está no nosso controle, mas muita coisa tá. E aquilo que você consegue controlar para não repetir padrões. Bota isso na sua cabeça. Observe a sua vida. Pare de ser figurante da sua vida. Seja mais protagonista da sua vida para você observar e não repetir mais padrões. Você está vivenciando as mesmas dores diversas vezes. Lembro que você indicava um livro. Me lembra o nome? Nossa, Eliane. Sobre o quê? Não sei de qual você está falando. É o que a gente faz do Evangelho. A gente já falou aqui de Violetas na Janela, Minutos com Chico Xavier. Não sei, dá uma dica aí. Eu não sei qual livro você está falando. Violetas na Janela ou Minutos com Chico? Pois é, e observar, sabe? E entender que vai doer, enfim. E é isso, gente. Vamos seguindo para o final do nosso Evangelho. Já acho que a gente já falou sobre muitas coisas profundas hoje, né? Acho que já tá bom, né? Pra gente refletir. Já tá o suficiente. Já é muita coisa. Gente, uma coisa que eu sempre... Ah, tá. Tem o Minutos com Chico Xavier e o Pensamentos que Ajudam, que é esse que a gente fez hoje. Mas você tá lá no grupo, né, Eliane? Eu vou mandar foto da leitura de hoje, tá bom? Mas e os dois, ambos são do Carlos de Luca, tá bom? O mesmo autor. Mas eu vou mandar a foto lá, tá bom? E o que eu ia falar? Poxa, esqueci. Ah, tá. Que uma coisa que eu sempre falo, gente, tanto para os clientes, os pacientes que eu atendo em terapia, para vocês aqui também, anota. Ai, ajuda tanto, anota. E quando a gente tá aqui fazendo evangelho, anota o que for vindo, sabe, assim? Hoje eu passei por um atendimento em apometria, que eu fui atendida, né? Me atenderam, eu fiz, porque eu não aplico apometria. E aí, eu fui anotando, porque é importante a gente anotar, então anote. Aí, não anotei durante o evangelho, então anote agora que a gente finalizar, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento, anote os insights que vieram na sua mente, porque depois você consegue rever esse sentimento novamente, porque às vezes a gente fica aqui no evangelho, na energia, Isas. Ai, Graça, eu não vou indicar porque eu não gostei muito, não. Fiquem off. Mas eu fiz uma vez com uma que foi muito boa. Aí essa eu posso indicar. É que eu quis conhecer um outro profissional pra eu ver como que seria, né? Mas eu não gostei. Eu não vou indicar, não. Mas a outra eu posso indicar. Depois me chama. Depois me chama. Ela eu posso indicar, eu gostei muito dela. Mas enfim, vamos voltar. Então, aí você pode acessar esse sentimento de novo, porque às vezes a gente fica aqui no evangelho e aí o de hoje foi. A outra era uma mulher. E aí você... Às vezes a gente fica aqui, zaze na energia, zaze e tal, e é isso aí, bora. E aí depois passa o evangelho, aí você murcha de novo e volta tudo de novo. Então se você anotar, você consegue acessar aquele sentimento e aquelas ideias novamente. Então é muito importante anotar, tá, gente? Então se você não anotou, anote, tá? Depois que a gente finalizar aqui o evangelho. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Tô começando a ficar sem voz. Mas depois eu posso te indicar, me chama depois, tá? No privado, ou aqui, ou no WhatsApp. Vamos lá então, gente. Vamos indo para o nosso encerramento, desacelerar novamente. O que vocês acharam do evangelho de hoje? Depois conta depois da oração. O que vocês acharam da mensagem? Eu achei profunda, preciso refletir muito sobre. Trazer muito para minha vida. Gratidão, Eliane. Vamos lá então. Se você se sentir à vontade, feche os seus olhos. Agora durante a nossa prece final. Respire profundamente. Que bom, é limpeza, né?
A gente chora, a gente limpa e se permita chorar, se permita realizar essa limpeza interna. Chore, 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 enxugue as lágrimas e siga. Feche os olhos novamente, então respire novamente, eleve os seus pensamentos a Jesus, eleve os seus pensamentos à espiritualidade amiga. Só antes que eu esqueça, eu vou colocar no YouTube, tá bom? Depois eu mando, mas vai estar lá no YouTube o Evangelho de hoje, tá bom? Eleve os seus pensamentos e vamos agora agradecer com todo o nosso coração. Agradeça com todo o seu coração pela espiritualidade amiga, os seus mentores que estiveram presentes agora, nessa noite de hoje, toda a equipe espiritual que visitou a sua casa, o seu lar, fazendo toda essa limpeza energética, espiritual, retirando todo tipo de obsessor, todo tipo de energia negativa que estava atormentando você, a sua família. Agradeça por esse trabalho de hoje. Agradeça com todo o seu coração. E fazemos a seguinte prece juntos. Senhor Deus, neste momento encerramos nosso Evangelho no Lar com profunda gratidão em nossos corações. Gratidão pela presença da espiritualidade amiga que esteve conosco nesta noite. Gratidão aos nossos mentores espirituais que silenciosamente trabalham por nós todos os dias, guiando nossos passos e nos amparando nos momentos em que mais precisamos. Gratidão a Jesus Cristo por seu exemplo eterno de amor, humildade e misericórdia. Somos profundamente gratos por este mês que estamos vivendo, um mês de fortalecimento espiritual, um mês de oração, um mês de conexão mais profunda com a espiritualidade. Mesmo quando surgem os desafios, turbulências ou momentos de incerteza, podemos sentir em nosso coração que estamos sendo amparados. Sabemos que existe uma força maior conduzindo os nossos caminhos, nos inspirando, nos protegendo e nos ajudando a crescer espiritualmente. Agradecemos também pela oportunidade de estarmos unidos aqui em oração, pela força espiritual que está sendo criada através das vibrações de fé, amor e intenção elevada. Que toda a luz que foi gerada neste momento permaneça em nossos lares, que nossos ambientes permaneçam protegidos, harmonizados e iluminados. Que a espiritualidade amiga continue trabalhando em nossos campos energéticos, equilibrando nossas emoções, fortalecendo nossa mente e nos ajudando em nossa jornada de evolução. Pedimos, Senhor, que possamos continuar fortalecendo nossa conexão com a intuição, com a nossa consciência espiritual e com a presença amorosa dos nossos mentores. Que possamos seguir firmes em nossa reforma íntima, buscando nos transformar a cada dia em seres humanos mais conscientes, mais compassivos e mais amorosos. Que a nossa evolução individual possa também contribuir para o coletivo, ajudando na elevação da consciência da humanidade e do planeta Terra. Recebe, Senhor, nossa gratidão sincera, que a paz permaneça em nossos corações, que a luz permaneça em nossos lares e que a espiritualidade amiga continue nos guiando em todos os nossos caminhos. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações e livre-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Agora a gente pode tomar nossa água fluidificada. Nos leva a refletir sobre a nossa relação com a necessidade de evoluir. Como vocês estão se sentindo? Vocês estão sentindo os mesmos de quando a gente iniciou o Evangelho? Eu não. Sempre vai virando umas chavinhas, né, dentro da gente. Hoje senti água doce. Ai, Fernanda, eu não prestei atenção. Deixa eu prestar. Gratidão, Lucimara. Ai, tá doce mesmo. A minha também tá.
Estou em paz mesmo passando pela tempestade. Sabe que eu conversei hoje isso com o Thiago? Tá acontecendo muita coisa. Ai, gente, inclusive, eu não sei se é agora esse mês a gente começou a fazer a oração de 21 dias e eu sabia, eu tinha consciência que essa oração que eu montei, ela é uma oração bem profunda, né? E mexe com questões bem profundas, e aí a gente sabe que são questões profundas internas nossa, de reprogramação. Aí a gente sabe também... Ai, peraí, que o TikTok pediu pra eu confirmar se eu ainda tô aqui, peraí. E aí tem... Ai, que legal, Andresa, eu fico muito feliz, seja bem-vinda. A gente faz o evangelho toda segunda-feira, tá? Às 8 horas da noite, você tá convidada. E quem quiser participar também do nosso grupo da Roda Terapêutica... Ai, a cartinha, Márcia. Gente, vocês são incríveis. Eu esqueço muita coisa. Vou tirar a cartinha, olha. Ainda bem que você lembrou, Márcia. Teremos a cartinha? Vou tirar a cartinha. Eu esqueci completamente. A minha também está doce. Vou tirar então, gente, a cartinha aqui, tá? Com a mensagem da semana que a espiritualidade tem pra gente. Eu tava falando alguma coisa que eu esqueci, mas eu tava falando sobre o grupo da Roda Terapêutica, né? Quem quiser participar com a gente, eu já falo pra vocês como que funciona a Roda Terapêutica, tá bom? Que lá dentro a gente faz meditação guiada, reprogramação mental, a gente tem envio de reiki toda semana, a gente tem aulas de práticas energéticas, enfim, tem muita coisa lá. É bem legal, eu já falo pra vocês. Vamos então tirar qual a mensagem da espiritualidade de hoje pra gente. Que legal, Anderson, seja bem-vindo. Toda segunda-feira às 8 horas a gente tá aqui. Pra não esquecer, se quiser entrar na nossa comunidade do WhatsApp também será muito bem-vindo. Então vamos lá, vamos ver qual a mensagem a espiritualidade tem pra gente hoje. Senhor, qual mensagem a espiritualidade tem pra gente hoje? Qual mensagem a espiritualidade tem pra gente hoje? Senti que é. A percepção da vida atual. Depois eu mando foto lá no grupo, tá bom? Semana passada não teve. Eu estava no hospital com a minha mãe. Mas eu avisei lá no grupo. Eu esqueço de avisar que eu preciso... Espero que não aconteça mais, mas quando acontecer eu preciso avisar aqui no TikTok. Porque realmente teve gente que falou, eu não tô sabendo. Às vezes tem gente que não tá lá no grupo, né? Mas vamos lá. E depois eu vou mandar foto da leitura de hoje e da cartinha, tá? A percepção da vida atual. Devido à nossa condição atual de espíritos encarnados, não temos uma visão ampla de todos os processos que se desenvolvem na trama universal. Mas o universo sabe quem nós fomos antes, quem somos agora e quem seremos no futuro. E absolutamente tudo no mundo espiritual é feito para nos orientar e encaminhar para o nosso propósito maior, que é o do desenvolvimento espiritual. Confie no processo. Eu acho muito... Gente, toda vez eu fico igual boba rindo aqui, porque eu adoro isso. Porque, cara, era o que a gente tava conversando, né? Enfim, confie no processo. Sorria e agradeça. A gratidão está diretamente ligada à lei da atração. Vocês me permitem, eu vou ler de novo. Porque eu não aguento essas cartas, gente. É a forma, né, que a espiritualidade se comunica com a gente, né? E aí, enfim, tô aqui embaralhando e aí tá sendo guiado, tá? Aquela cartinha que deve ser, enfim, né? Eu amo oráculo. Eu vou ler de novo. Olha que se não é, gente, se não é o que a gente conversou hoje. A percepção da vida atual, devido à nossa condição atual de espíritos encarnados, nós não temos uma visão ampla de todos os processos que se desenvolvem na trama universal. Então é isso, aí a gente sofre, e a gente reclama, e a gente... Não, tal. Mas o universo sabe quem nós fomos antes, quem somos agora e quem seremos no futuro. E absolutamente tudo no mundo espiritual é feito para nos orientar. Que é aquilo que a gente conversou, sobre ter a sabedoria de olhar para as situações e entender o que isso está tentando me ensinar. O que isso está tentando me dizer. Tudo é feito para nos orientar e encaminhar para o nosso propósito maior, que é da evolução. Que é o do desenvolvimento espiritual aqui que ele fala. Confie no processo, confie no processo. Sorria e agradeça. A gratidão está diretamente ligada à lei da atração.
Vou deixar aqui separado. Inclusive, uma coisa que eu falei pro Thiago hoje que eu tava pensando, né? Porque, tá me dando um aperto no coração de finalizar os 21 dias da oração que a gente tá fazendo aqui, né? E eu já pensei, eu falei, a gente precisa pensar em outra coisa pra fazer, né? Aí eu tava pensando em fazer o Ho Oponopono. E aí, não da mesma forma como a gente tá fazendo aqui, né? A oração dos 21 dias, mas o Ho Oponopono, ele trabalha muito a cura, a limpeza e também muito a gratidão, né? Então eu acho muito importante a gente trabalhar também a gratidão e entender, gente, porque assim, a gente é muito ingrato também às vezes com a vida. A gente tem muitos motivos pra reclamar, sim, a gente tem muitos motivos pra reclamar, porque estamos aqui num processo de provas e expiações, né? Então, é claro. Mas a gente tem muita coisa pra agradecer. Muita coisa pra agradecer, gente. Nós temos muitas coisas pra agradecer. Olhe pra sua vida e veja o quão privilegiado você não deve ser. Em diversos aspectos, tá? Você tem muitas coisas. O copo, ele também tá meio vazio, mas ele também tá meio cheio. Ele tá meio vazio, mas ele também tá meio cheio. E você vai olhar pra onde? Pro meio vazio ou pro meio cheio? Então, realmente, a gente tem muita coisa pra reclamar, mas a gente tem muita coisa pra agradecer. Muita coisa. E aí, é aquilo que a gente conversou. Que, inclusive, situações que a gente acha que é ruim, às vezes são livramentos. Nós ainda somos muito imaturos. A gente ainda acha que a gente sabe alguma coisa, mas a gente não sabe nada. Lembra de você quando você era criança ou quando a gente é adolescente? Adolescente, ou fase abençoada. Que a gente tem aquela coisa de achar que a gente sabe tudo, né? A gente, não, porque eu já sei tudo. E lembra de você quando adolescente. E realmente você tinha às vezes essa coisa de, não, eu já sei. E hoje você olha pra trás e fala, meu Deus, não sabia nada. Não sabia nada. Às vezes até na fase ali dos 20 e pouquinhos ali, né? A gente pensa que sabe e tal, e não sabe nada. E aí é isso, como eu fico pensando a espiritualidade, os nossos mentores olhando pra gente e falando, meu Deus, como sofre criatura, como sofre à toa. Mal sabe o que tá vindo pelo caminho. E às vezes você tá aí sofrendo e cavando. Vocês já viram essa figurinha? Que a pessoa tá ali cavando, o Thiago me mandou outro dia hoje. Você tá ali cavando, e você tá perto de chegar ali, ó. Do outro lado vai ter ali o diamante. E você tá ali cavando, mas você já tá cansado. Fala, ai meu Deus, já cavei tanto, vou desistir. E faltava isso daqui, ó. Faltava isso daqui pra você alcançar seu objetivo. Eu tenho um adolescente em casa. Ai, Solange. Deus te abençoe. Ô fase abençoada. Tenho que agradecer muito essa semana, momentos difíceis que estamos passando com pensamentos. Sabe de nada, inocente. A espiritualidade deve falar, nossa, sim, eles devem observar e falar, meu Deus do céu, ô criatura teimosa. E somos teimosos, e somos imaturos, e birrentos. E não é, você me mandou, não foi esses tempos atrás, uma figurinha assim? Pois é. E a gente é birrento, e a gente é mimado, e a gente esperneia, igual crianças. E realmente, com o olhar espiritual, com o olhar de seres eternos, se formos ver, nós somos crianças ainda. Nós somos ainda muito juvenis espiritualmente falando, né? A gente ainda tem tanto a aprender e evoluir. Enfim, deixa eu falar pra vocês sobre o grupo da roda. Pra quem não tá lá dentro do grupo da roda e quiser participar. Gente, é uma decisão também. Essa questão de decidir evoluir, de decidir modificar, de decidir, sabe? É uma decisão. E aí quando a pessoa me manda mensagem querendo entrar na roda, eu coloco lá, eu falo pra pessoa, olha, foi uma decisão muito importante que você tomou, porque é transformador. Pra quem às vezes tá aí da roda e quiser falar e ver o quanto a gente consegue se modificar a cada mês, porque todo mês lá dentro, esse laser aqui tá ficando no meu olho, eu vou ficar igual aquele dia, vocês lembram? Quem tava aqui na live que eu fiquei cega, eu parei de me enxergar. Eu tive que fechar a live porque eu não tava enxergando direito, por conta desse laser da luzinha aqui. E aí, cada mês a gente trabalha lá um tema, a gente vota lá e trabalha um tema, e assim, gente, são temas que às vezes mexem realmente com a gente. Débora, me chama, porque o grupo, ele é um grupo, a gente tem um grupo aberto, tá? Que é um grupo aberto que a gente tá lá em 700, eu não sei se a gente já bateu 800 pessoas lá no WhatsApp, mas o grupo da roda, ele é fechado porque ele é pago. Porque eu monto material, eu faço o envio do reiki, então eu libero a entrada diante ao pagamento, que é de R$27,90, gente. Pelo amor de Deus, R$27,90. Todo dia a gente conversou aqui, eu falei, né, da Coca, que eu fui comprar a Coca-Cola e tava R$20.
R$27,90. Eu fui, inclusive, esses dias comprar pão. Também eu comprei pão e mais alguma coisa, tinha dado muito mais. Aí eu pensei na hora, eu falei, caramba, por mês, R$27,90. Eu falei, nossa, isso daqui não dá uma mensalidade lá da roda, né? E aí, R$27,90 para você ter meditação guiada, reprogramação mental, as aulas de práticas energéticas, reiki toda semana. Gente, reiki toda semana por R$27,90 no mês. Dá o quê? 6 e pouquinho por semana. Então, assim, é uma decisão que você toma ali para você fazer essas práticas. E a gente ainda tem toda a interação que a gente faz lá dentro do grupo. Então, assim, fica aqui o convite para quem quiser. E aí, quem quiser, me chama, tá? Pra quem tá aqui falando que quer, me chama. Se você clicar no link que tá na bio, vai ter lá, falar com a Angélica, que vai cair direto no meu WhatsApp. Aí você me manda lá, fala, oi, Angélica, quero participar do grupo fechado. Que aí eu te coloco lá dentro, tá? Mas é muito, muito legal, gente. E é assim, ó, você participa agora. Se você não gostar, depois você sai, porque o pagamento é via Pix. Então, assim, não fica cobrando recorrente de você. O pessoal vai pagando manualmente. Então, você entrou agora. Se você vê, inclusive, se você entrar agora, você vai ter acesso aos conteúdos de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então, tem todos esses. A gente já trabalhou criança interior, propósito de vida e espiritual, encerramento de ciclo, abertura de ciclos. Que mais? Me ajudem. E esse mês a gente está trabalhando conexão espiritual e com a intuição, né? Então tá sendo bem legal. Então é isso, aí você vai ter acesso. Se você não gostar, depois é só você sair. E aí você só vai ter pagado R$27, R$27,90, né? Mas tenho certeza que vocês vão gostar e vale muito, muito a pena. Ai, que legal, Fábio. Obrigada. O Fábio tá lá. Tem bastante gente que tava aqui no Evangelho que tá lá, né? Que é uma das atividades que a gente faz legal, obrigada, gente. O nome da música do Milton, não sei. O Ricardo perguntou onde se cadastrar. Ricardo, chama no... Aqui. Chama no meu WhatsApp, ou manda, pode ser aqui se você não conseguir, mas é só clicar no link que vai estar aqui na bio, você entra aqui no perfil do Pátria da Luz, aí debaixo da foto vai ter lá um link. Nesse link vai ter lá, falar com a Angélica, vai cair direto no meu WhatsApp, tá bom? Aí você só Travessia, chama? Travessia, é verdade, chama Travessia, tá aqui. E aí eu vou mandar no grupo aberto, aí esse é o grupo da roda, tá, gente? No grupo aberto, tá lá. Gente, deixa eu desabafar aqui com vocês. Lembrei agora, né, que eu tava falando sobre esses desafios, e aí que eu ia falar sobre... Ai, que legal, a Leozinha entrou também esse mês, não foi? Que legal. Que bom que você tá gostando, fico muito feliz. E aí, esse mês a gente começou aqui no TikTok fazendo a oração dos 21 dias, né? Hoje é dia 16, já a gente acaba, no dia 21. Mas aí a gente vai começar o Ho'oponopono. E eu tava falando sobre isso e eu interrompeu pra fazer alguma coisa, acho que foi pra tirar a cartinha, né? Tem remexido, eu não sei. Se vocês estão acompanhando, né, e fazendo a oração, fala aqui, deixa aqui nos comentários. Vocês estão percebendo uma movimentação? Porque assim, eu tô percebendo uma movimentação na minha vida que tá acontecendo muitas questões caóticas. Inclusive, semana passada não teve o evangelho porque eu fiquei no hospital com a minha mãe. E assim, às vezes ainda continua meio caótico. E aí, teve essa questão que eu falei do notebook. Enfim, são várias coisinhas. E aí, problemas pessoais que vão acontecendo, enfim. Questões emocionais, muitas coisas estão vindo à tona assim de uma vez, tá vindo assim, ó, uma turbulência. E eu ainda tenho aí eu tenho os atendimentos terapêuticos, tenho os vídeos que eu tenho que gravar aqui, né, e interagir lá no grupo da roda, enfim, os atendimentos tanto da terapia, né, que eu atendo em psicoterapia, os reikis e tudo mais, e cuidar de mim também. E aí, assim, tá um rebuliço, e você tem que ficar bem. Ó, a Andresa falando que tá passando por um divórcio. E aí, sabe o que eu tenho percebido? No início, foi um baque. Muita coisa acontecendo. E eu não soube lidar, vou ser bem sincera com vocês. Assim, eu dei entrei meio em pânico. Inclusive, vou voltar a usar floral. pra quem tá aqui, faz terapia comigo, né? Tem pessoal que tá aqui que faz uso de floral. E aí eu sempre falo, nossa, me fez muito bem quando eu fiz uso. E de fato me fez, e tanto é que agora eu percebi, falei, vou voltar com floral. Vai chegar amanhã. Eu mandei mensagem hoje pra farmácia e vai chegar amanhã. Porque nas terapias eu indico também o floral, tá? Pra quem tiver interesse.
E aí, eu entrei, assim, numa questão de não saber lidar, mas depois eu tô sentindo uma calmaria que hoje eu até comentei com o Thiago que eu percebi que ele tava um pouco acelerado. Ó, gente, quem tá me mandando mensagem no WhatsApp, já eu já respondo, tá? Finalizando aqui a live, eu já respondo quem tiver me mandando mensagem no WhatsApp pra entrar, tá bom? No grupo da roda. E aí eu percebi que ele tava meio acelerado e tal. E aí eu sou muito ansiosa, tá? Eu sou muito ansiosa. E eu percebi que eu tô tranquila. Por mais que esteja acontecendo uma turbulência, e hoje meu dia foi corrido também, mas eu tô tranquila. E aí, esses dias, gente, deixa eu contar pra vocês, fofocas espirituais. Se não fosse segurança da fé, não daria. Gente, eu trabalho com espiritualidade já faz uns anos, esse desenvolvimento espiritual, tanto profissional como terapeuta, e também pessoal, meu desenvolvimento espiritual, enfim. Mas eu nunca tinha sonhado ou tinha tido uma experiência de ser apresentado pra mim um mentor. E essa semana eu tive essa experiência. Eu não contei isso ainda lá na roda, vou contar depois, porque a gente tá trabalhando essa questão da conexão, né, o tema do mês que a gente tá trabalhando lá. E aí, preciso muito dos florais. Tânia, me chama, que aí eu monto, porque o floral, ele tem aqueles florais prontos de farmácia, né, mas o floral que eu monto, você vai responder um formulário, eu vou montar um formulário específico. Dentro desse floral eu consigo colocar até 7 florais pra você, pra trabalhar várias questões, enfim, eu faço uma análise e tudo mais, mas me chama. E aí eu tive essa experiência, sabe, assim, e aí eu não sei, tá acontecendo tantas turbulências, mas ao mesmo tempo eu acho que é a questão da tempestade limpando, sabe, assim? A tempestade, ela vem e ela assusta no início, tem os trovões, e aí começa aquela chuva forte, e a gente fica inseguro e tal, mas depois que ela passa, ela vai diminuindo ali o ritmo dela, e a gente vai vendo que ela foi limpando o quintal, né, e toda aquela sujeira. E eu acho que tem acontecido isso, sabe, assim, claro que também acontece a chuva, às vezes ela forma ali uns buracos que às vezes o que estava enterrado num quintal de barro, né, de terra, a chuva forte, ela vai pegar ali na terra e ela vai mostrar o que estava ali debaixo da terra. E aí isso também é um pouco complicado. Isso tá acontecendo. Mas é necessário. É necessário. Isso eu percebo que tá acontecendo comigo esses dias. E aí eu tava refletindo, será que é por conta da oração dos 21 dias? E aí eu fico muito curiosa pra saber se tá acontecendo com vocês também. Olha aí, a Simone falou, tem sim na vida em si coisas que jamais aconteceu. Pois é, olha só. E você tá fazendo, Simone, a oração? Eu quero muito saber, eu quero perguntar pro pessoal lá que tá, dos comentários depois dos vídeos, se isso tá acontecendo, porque comigo tá. Eu uso floral, sou farmacêutica. Ai, que legal, Débora, é maravilhoso, não é? Eu amo floral. Quando eu usei, me fez muito bem. E é aquela coisa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu trabalho com florais, eu indico e tudo mais, mas eu não estava fazendo uso, mesmo sabendo que me faz bem. Mas vou voltar amanhã chega a farmácia e me entrega. Sim, tô acompanhando. Isso mesmo, aqui também está assim, olha só. Tá vendo? Ai, olha só, gente, a gente precisa conversar sobre isso. Eu preciso fazer um vídeo falando sobre isso. Porque, olha só, realmente tá acontecendo. Como são as coisas, né? E aí eu não quero deixar isso adormecer, sabe? Nem comigo e nem com vocês que estão acompanhando, né? Eu sei que a oração do Evangelho faz um rebuliço, olha só. Olha só, pois é, gente. E aí eu não quero deixar isso adormecer, sabe? Por isso que me veio assim, essa questão do Ho Oponopono. Vou amadurecer melhor a ideia e montar melhor, mas eu acho que seria bacana, sabe? Pra gente não deixar adormecer, sabe? E voltar pra... Porque, de fato, gente, a gente tá atravessando por um período de muitas turbulências, sabe? Falo isso com propriedade. O que, Fernanda? Deixa eu voltar. Eu sei que a oração... Ah, tá. Faz um rebuliço, a oração do Evangelho. E a gente tá passando por períodos muito turbulentos aqui mesmo no plano material, gente. Muita coisa tá acontecendo. Esse ano tá que tá. Ó, a gente tá no mês 3 ainda. Esse ano... Misericórdia. A gente ainda tem um ano pela frente. Aqui minha filha teve livramento, tive medo. Nossa, o que aconteceu, mulher?
A vida tá muito revirada. Então, no coletivo, a gente consegue perceber o quanto tá tendo essas modificações, né? No plano material. E aí você pense bem, no plano espiritual, quantas coisas não estão acontecendo. Muitas guerras, gente. A gente tá... Não tem como, é uma guerra espiritual. A gente vê o reflexo dessa guerra espiritual aqui no plano material. Nossa, eu também não vi. Será que eu vi, Simone? Não vi. Às vezes eu não consigo acompanhar tudo que o pessoal fala lá no grupo aberto. Porque como eu disse pra vocês, é muita coisa. Além das mensagens... Porque chega muita mensagem, gente. Às vezes eu peço perdão pra quem me manda mensagem no WhatsApp, no particular, que eu não consigo responder, porque tem os clientes das terapias e tal. E às vezes eu sei que, às vezes o pessoal, às vezes quer conversar, mas eu não dou conta, porque é muita mensagem mesmo. Você vê, ó, aqui no TikTok a gente tem 40 mil pessoas, tá? Não são 40, mas no WhatsApp, no grupo, tem 700 pessoas que têm acesso ali ao meu WhatsApp. Então pensa, meu WhatsApp é meio turbulento às vezes. E aí eu não consigo dar atenção pra todo mundo. Então às vezes eu não consigo acompanhar também as mensagens lá do grupo aberto, porque eu também fico bastante ali no grupo fechado da roda terapêutica, né? Mas enfim, então a gente tá tendo essas mudanças. Ai, gente, deixa eu tirar aqui pro pessoal não achar que a gente ainda tá no evangelho. A gente tá tendo essas mudanças que a gente tá sentindo muito. E aí a gente precisa se proteger energeticamente e espiritualmente, porque tem muitos ataques. Muitos ataques. Ataques perceptíveis e ataques silenciosos. De influências silenciosas que a gente sofre. Aí eu poderia citar várias aqui pra vocês. Talvez incomode um pouco, mas é verdade. A gente tem influências em notícias, na cultura, em programas, na música, influencers, na internet, enfim. Tá tudo virado do avesso. O mundo tá viradíssimo do avesso. E a gente precisa vigiar. Isso, Douglas, ia falar essa frase agora. Orai e vigiai. Oh, meu Deus. Se tem um tempo que a gente precisa orar e vigiar, esse tempo é o agora. E aí, gente, eu falo pra vocês, ó. E olha que eu tenho conhecimento teórico e prático também de algumas questões de proteção energética, espiritual. Consigo, às vezes, identificar quando eu estou sob um ataque energético, mas eu consigo lutar contra? Nem sempre. Sendo bem sincera aqui pra vocês. Tem vezes que eu fico meio obsediada aí. E de forma perceptível. Então, assim, eles pegam pesado. Eles pegam pesado. E aí quem trabalha com espiritualidade total, que nem, ó, pensa aqui, ó, atendendo, fazendo as questões do grupo, fazendo aqui os evangelhos, que ó, hoje eu vi que a gente ficou um tempo aqui com 300 pessoas fazendo evangelho. Tem um monte de obsessor que me odeia e vem aqui me atacar. Então, além dos atendimentos de reiki, da roda, enfim. Então, assim, às vezes é difícil lutar contra. E aí, enfim, eu tô dando exemplo porque é dos meus exemplos individuais e tal, mas tá todo mundo recebendo. Eu tô dando esse exemplo porque eu acabo revirando ali um formigueiro de obsessor ali, mexendo com bastante gente que... Tal. Mas todo mundo tá passando por essas situações. E aí, gente, nem sempre a gente consegue. Tem vezes que a gente não tá forte o suficiente também. Mentalmente, tá? Mentalmente. A gente não tem força pra bater contra. É difícil. Então tem que ser uma coisa constante. Por isso que eu bato muito na tecla, gente. Eu fico chamando o pessoal pra entrar pra dentro da roda. Pode ter certeza que não é por dinheiro, porque não é R$27,90 que vai me enriquecer. Pessoal, às vezes tem dificuldade, teve alguém que já comentou aqui em live falando, então você cobra. Poxa, gente, eu dedico muito tempo fazendo um material super legal lá dentro, mas não é R$27,90 que eu não estou lucrando com isso. É porque é necessário, porque quando é gratuito,
Isso, foi essa palavra, no vespeiro. Eu e o Thiago, a gente já fez esse trabalho gratuito dentro do WhatsApp, do grupo lá do WhatsApp, a gente por meses. A gente aplicava reiki, eram 1000 nomes que enviava lá no formulário, dava mais de 1000 nomes às vezes. Era muita gente, mas o pessoal não... Aí por isso que aí eu resolvi fechar o grupo e colocar mais atividades e tal. Mas é porque é importante ter essa troca. E mesmo assim, tem gente que mesmo pagando não se compromete com ela mesma, entendeu? Então a intenção de cobrar é essa, mas aí eu fico chamando e fico aqui batendo nessa tecla de ficar convidando vocês, porque é uma questão constante que a gente faz, a gente tem todo um cronograma lá, porque sozinhos às vezes é difícil. É difícil. Então, assim, ter esse cronograma com as atividades ajuda. E o fato de estar ali em grupo, essa questão da sensação de pertencer a um grupo, sabe? Exatamente. A gente conversa, a gente faz trocas ali. Então, é importante, sabe? Essa questão do pertencimento. E ajuda. É uma forma de ajudar. É uma ferramenta ali para ajudar nesse processo. Porque não é fácil. Sozinho não é fácil. Às vezes a gente não dá conta, e é o que eu tô falando pra vocês, gente. Mesmo sabendo, eu tenho aqui ó, um monte de cristais, um monte de coisa, oráculos e tudo, e um monte de coisa, e técnicas, e zilhares de cursos que eu já fiz nessa área de energética e espiritual, tudo mais. E mesmo assim, é muito difícil. E mesmo tendo essa autopercepção de perceber, olha, eu tô virada no giraia, certeza eu tô sentindo presença espiritual, eu sinto presença às vezes de umas presenças que não são legais, vejo, escuto, não, graças a Deus. Mas eu sinto. E mesmo sabendo, às vezes é difícil bater de frente, gente, porque eles são safadinhos, porque todos nós, por isso que é importante a gente conhecer as nossas limitações, porque quando você se conhece, você sabe as suas limitações, porque o inimigo sabe também suas limitações, viu, filho? Ah, ele sabe, com certeza ele sabe. Às vezes melhor do que a gente. E é lá que ele vai te pegar. É lá que ele vai pegar, no seu ponto fraco. E ele vai te influenciar, ele vai ficar aqui, ó, na sua cabeça, te influenciando nos seus pontos fracos. E aí quando você vê, você já tá assim, ó, pra explodir. Porque você não se vigia, você não... né? Então é muito importante. E aí a gente tem, graças a Deus, né, como eu falei aqui pra vocês durante o Evangelho, a gente tem que reconhecer o privilégio que a gente tem de ter acesso a certos conteúdos, sabe? Que, meu, a espiritualidade tenta ajudar a gente. Tenta. Eles colocam, às vezes, coisas assim na nossa cara pra gente ter acesso a certos conhecimentos, conteúdos, pra ajudar. E a gente ignora. Sabe por quê? Porque a gente tá assim, ó, lotado de informação. A gente tá, sabe, assim, abastecido de tanta coisa. E a gente não dá valor pra coisas que aparecem. A gente fala, vai aparecer mais coisa, eu vou... né? Entende o que eu tô querendo dizer? Então, às vezes, um vídeo que apareceu pra você pode ser um sinal, uma comunicação ali. É claro que a gente tem que ficar bitolado também, tudo é sinal, tudo é, né, pra gente ficar doido. Mas entenda a leveza da comunicação espiritual com a gente. A forma como Deus se comunica com a gente. Quando você ora pedindo pra Deus, pra espiritualidade falar com você, não vai aparecer, assim, uma coisa assim, claramente na sua frente, assim, ó, e falar, tipo, o anjo Gabriel vindo falar com Maria, né? Não vai, a não ser que você tenha a mediunidade de clarividência. Se você não tem, então a espiritualidade vai se comunicar com você, ó, através de, por exemplo, aqui, ó, gente, fala pra mim se vocês não acham que isso aqui é uma comunicação. Poxa vida! Evangelho todinho, isso aqui, ó, pra quem tá fazendo evangelho aqui com a gente já há algum tempo, vê quantos evangelhos a gente fica aqui, ó, 1 hora conversando sobre um assunto. Aí eu vou lá, e eu faço questão, eu tenho que ficar assim, mas eu faço questão de mostrar pra vocês que eu tô embaralhando, porque eu poderia embaralhar aqui embaixo, né? Mas eu faço questão de mostrar pra vocês verem, eu tiro aqui na hora, e cai o mesmo abençoado assunto que a gente estava conversando. Se isso não é uma comunicação, tem zilhares de cartas aqui falando sobre diversos assuntos, e cai justamente o que a gente estava conversando. Se isso não é uma comunicação, poxa... Então, assim, é assim que a espiritualidade vai conversar com a gente. Uma música, um sinal, uma pessoa que vai aparecer pra você aleatório e falar alguma coisa, enfim. Basta você abrir os seus olhos, o seu coração, pra escutar. E aí, quando
existem essas oportunidades, sabe, da gente se juntar, da gente trabalhar junto, a nossa reforma íntima, eu vejo como uma oportunidade, sabe, assim, eu acho que são caminhos importantes ali pra gente, se a gente sentir no nosso coração, é claro, né, se você sente no seu coração, se dá liga, sabe? Porque eu acho assim que todas as religiões, todos os grupos, que bom que tem diversidade, que bom que tem vários tipos de terapeutas, que bom que tem vários tipos de canais aqui na internet falando sobre espiritualidade, que bom. Às vezes você olha pra minha cara e você fala, nossa, não fui com a cara dessa menina, sabe? O santo não bateu. Vai procurar alguém que bate, sabe? Assim, sua energia bate. Ou às vezes você olha e fala, nossa, meu santo bateu com aquela menina. Sabe assim? E aí a gente tem variedade de religiões, sabe? Pra gente poder se conectar e aí, sabe? Segue firme. Se não é no espiritismo, no espiritualismo, se não é aqui no Pátria da Luz, vai buscar algum lugar, mas busque e fique e permaneça. Porque os obsessores vão tentar te desviar, vão tentar te tirar. Eles vão tentar. E aí talvez você vai escutar. E você vai se desviar do caminho de novo, e de novo, e de novo. E se afastar de Deus, da espiritualidade de novo, e de novo, e de novo. Mas tá tudo bem, mas volte. E se possível, fique. O Evangelho no Lar precisa ser feito sempre no mesmo dia e no mesmo horário? Andresa, polêmica. Lá no grupo teve uma polêmica essa semana passada, né? Que recebi um puxão de orelha lá, que vieram... Ai, gente, que feio, me puxarem a orelha abertamente em público, porque eu tava no hospital com a minha mãe e não fiz o evangelho semana passada. Poxa, quando é assim, me chama no privado, não precisa... Mas tá tudo bem também, por mim não tem problema, porque eu expliquei lá. Mas assim, achei deselegante. Mas, eu acredito que não precisa burocratizar a nossa conexão espiritual, tá? A minha opinião, tá? E é o que eu pratico aqui dentro do Pátria da Luz já há anos, e eu sempre deixo claro. É uma prática espírita kardecista? Sim, mas eu não sigo regras burocráticas, porque eu aplico aqui uma espiritualidade livre. É o que eu aplico na minha vida pessoal, e é o que eu gosto de trazer aqui pro Pátria da Luz. Inclusive, por isso que eu deixo lá, acho que na bio tá escrito espiritualidade livre e tal. Aí, Andresa, no espiritismo kardecista é ensinado para fazer no mesmo dia, no mesmo horário? Sim. Mas, gente, vamos questionar. Vamos questionar o porquê que é passado isso. Porque é uma forma, assim como, vamos voltar lá na Bíblia. Por que Jesus falava em parábolas? Por que no Antigo Testamento também, mas em algumas partes da Bíblia, também acho que do Novo Testamento, se fala de uma forma meio ameaçadora, pra gente ter medo, talvez, porque algumas pessoas ainda precisam, porque senão as pessoas com a sua própria moral, ela não segue as coisas, entendeu? Então precisa ter ali uma ameaça para ela seguir. Então são formas ali de te auxiliar ali para você seguir. É igual que você tá na escola, gente, se a gente não tivesse o professor que vai dar nota 0 e você tiver consequências, né, a gente não vai seguir ali, a gente não tem a disciplina. Então, assim, é ensinado para que a gente tenha essa disciplina e tudo mais, tal. Na minha crença, eu já ouvi muito falar porque você marca horário com a espiritualidade, eles sabem. Ai, gente, eu não sei muito, não, eu acho que sim e não, sabe, assim, porque se agora, do Neida, você virar e falar assim, meus mentores, peço pela presença de vocês, tal, eles vão vir. Ai, ó lá, a espiritualidade lá no plano espiritual, lá, a Angélica tá lá, ó, 9h40 da noite pedindo minha presença, ela não marcou horário? Cadê na agenda aqui, ó? Não tá marcado, é só na próxima segunda. Às vezes você sente ali no seu coração, numa quinta-feira, à tarde. Você sentiu, poxa, eu queria tanto fazer o evangelho agora? Não vou fazer porque tá marcado segunda às 8 horas. E a espiritualidade, não vou lá ajudar a fulana, porque só segunda-feira, ela que espere. Eu não acho que é assim, gente. Eu não acho que é assim. Então, assim, enfim, eu acho que se você quiser fazer evangelho todo dia, você faz. Você quer fazer de madrugada, você faz. O Frei Gilson, ele faz live aqui de madrugada, rezando, faz. Mas eu sou espiritualista. Gente, eu e o Thiago, a gente tava conversando, né? Que o Thiago tem assistido. Eu assisto pastor, adoro assistir pastor. Eu assisto
coisa espírita, palestra espírita, eu assisto o padre, eu sigo aqui um padre no TikTok, que eu gosto muito do que ele fala, eu sigo o pastor, eu sigo todo mundo. Se é legal, eu vejo, entendeu? É muito chato ficar burocratizando a espiritualidade. Eu particularmente não gosto. Então, se você quiser, e você sentir no seu coração, gente, ore a hora que você quiser, faça o evangelho a hora que você quiser. Bem, escrever você é desnecessário. Você não pode gravar para passar nas segundas 20. Então, Graça, eu acho mais legal. Eu acho tão legal fazer aqui ao vivo com vocês, que a gente tem essa troca, né? Então, eu faço ao vivo, nem live aqui de segunda às 8 horas, mas quando dá, eu deixo gravado. Algumas eu já subi lá no YouTube, mas nem sempre eu consigo, não tenho tempo e às vezes não tenho memória no celular para poder subir. Mas essa eu prometi que eu ia subir, eu vou subir essa. Gratidão, Guilherme, pela rosa. Eu sou universalista, gosto da doutrina, mas também questiono algumas imposições. Eu também questiono tudo. Gosto de tudo e questiono tudo ao mesmo tempo. Funcionário público espiritual, pois é. É a hora de bater o... Fazer evangelho é uma coisa, evangelho no lar é outra coisa. Acho que depende do ponto de vista. Eu também ouço louvores, gosto muito de música evangélica, católica. Uma que eu gosto muito de escutar, eu sempre escuto antes de abrir aqui o evangelho, que é Oração de São Francisco, do Thiago York. Tava escutando agora há pouco, cadê isso mesmo? Gosto, escuto louvor, escuto tudo. Padre Marcelo Rossi, gente, o CD do Padre Marcelo Rossi de 98, minha mãe tinha em casa. Eu sou de 95, mas em 98 eu lembro de escutar criança, eu sei de cor. Eu sei de cor, eu adoro o CD do Padre Marcelo Rossi. Engraçado. Eu não gosto do Frei Gilson por causa das falas preconceituosas com os espíritos umbandistas. Maria, eu não sigo, nunca peguei. Eu já escutei algumas polêmicas assim, meio por cima, mas eu sinceramente nunca assisti nada dele. E eu vejo, às vezes, que tá rolando live dele aqui, mas eu nunca parei pra assistir. Mas Padre Zezinho é muito bom, não conheço. Eu sigo um aqui que chama Padre Tiago. Ele é bem novinho. Ele deve ter tipo sua idade, Maria. Uns 20 e pouquinhos, assim. Ele é muito bonzinho, eu gosto das coisas que ele fala. E tem outros padres também que já apareceram pra mim, eu não lembro de nome. Padre Reginaldo Manzotti. Acho que já ouvi falar, mas não sei se eu conheço. Será que se eu jogar aqui? Mas eu não sei se eu conheço, não. Ai, gente, eu sou tão ruim pra nomes, nomenclaturas. Minha memória é uma beleza. Reginaldo Manzotti. Padre Reginaldo Manzotti. Eu acho que eu já vi. Calma lá. Sim, já vi. Ele é bem famoso, né? Meu pai gostava muito de ouvir as músicas dele. O Padre Zezinho, deixa eu ver agora quem é o padre. Gente, pausa aqui na live pra gente ficar pesquisando os padres. Depois que terminou o evangelho, a gente é muito aleatório aqui na live, né? Padre Zezinho é um senhorzinho. Esse eu não conheço, nem de fisionomia eu acho que eu nunca vi. Quando vier a Curitiba, assista a missa dele, é incrível. Olha, Thiago, já temos um convite pra ir a Curitiba. Nunca fui a Curitiba. Gente, acho que eu vou finalizar a live de hoje. Dia 9h45. Eu preciso ainda editar o vídeo da oração de amanhã, que eu deixo pra liberar às 6 horas da manhã. Eu preciso ainda editar e postar. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Eu conheço essa música. Mas ela é cantada por tantas pessoas. É dele essa música? Essa música, eu lembro, olha como a gente faz umas coisas. Gente, eu lembro de ser criança. E essa música tocar, eu acho que devia ser 6 horas da manhã, mas eu era bem criança mesmo, tipo, bem criança mesmo. Muito pequenininha. Nem sei quantos anos eu tinha quando a gente morava nessa casa, mas eu lembro da sensação de no final da tarde, minha mãe tá com um radinho na cozinha, assim, em cima, numa pedra, assim, que tinha, numa prateleira de pedra, assim, e tocar essa música. Inclusive, depois de mais velha que eu fui entender o sentido. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, amém também.
Eu nunca, sabe quando você canta tipo, abençoa Senhor as famílias, sabe, você canta assim, e você é criança, você nem, mas eu lembro da sensação, assim, de estar na cozinha, escutando essa música. Devia ser tipo 6 horas da tarde, que depois vinha a Ave Maria, né, mas eu lembro da sensação, olha que doido, mas eu lembro dessa música. Cidade incrível para turistar, quem sabe um dia, eu espero conhecer todo lugar. A oração pela família do Padre Zezinho, não sabia. Tocava muito na casa da minha avó essa. Então eu tenho essa lembrança, olha só. Padre Zezinho devia ser um mais jovem na época. Olha, o Padre Zezinho já tá com 84 anos. Firme e forte. Igual o Divaldo. O Divaldo também, nossa, o Divaldo acho que ele foi já com quase 100, né? Esses dias eu tava vendo uma... Ai, gente, olha que legal. Eu não sei se ele tá aí, mas a mãe dele... É um senhor, a mãe dele é prima do Divaldo. E tá lá no grupo do Pátria da Luz, que legal, né? Outro dia ele me mandou uma mensagem. E aí esses dias aí eu comecei a assistir umas palestras do Divaldo, né? E aí tem uma... E ele era sempre muito bem-humorado, né? E ele falando, né? Que era, acho que aniversário dele. E aí... legal, né, Maria? Achei muito legal. E aí, ele falando, ele brincando, né? Que foi aniversário dele, enviaram lá uma cesta de café da manhã. E ele brincando assim... Né, e falou assim, gente, e me desejaram muitos anos de vida. Não me deseje muitos anos de vida, já tá bom. Tipo assim, pensa, gente, quase 100 anos. Coitado. Esse aniversário devia ser de... Eu não lembro, ele falou no vídeo uns 87, desse vídeo aí. Tocava quando eu era pequena, estudava em colégio de padres, no recreio. Você estudou em colégio de padres? Não sabia. Lembro dessa música nos terços quando criança. Pois é. Eu e o Thiago, a gente vive falando que a gente vai... no Dom Bosco, o Dom Bosco é católico, é verdade. A gente fica sempre falando que a gente vai assistir uma missa qualquer dia, a gente nunca vai. A gente já combinou tantas vezes, às vezes dá uma vontade de ver uma missa. E eu já assisti umas missas bem legais, assim, eu não frequento, mas tem uns padres que são bem legais, né? Eu fui na missa de 7º dia da minha mãe, tá amarrado, irrepreendido, da minha avó. Na missa de 7º dia da minha avó. Foi muito legal a missa. Teve alguma outra missa também que eu achei muito legal, que eu fui. Agora, que ocasião que era, eu não sei. Porque normalmente eu vou em missa, tipo, nessas situações, no batizado de alguém. Que é de freiras. Aí essa informação eu já não... eu acho que a gente já passou na frente e você me mostrou. Uma compridona, assim. A rua indo de assim é do lado direito, né? Acho que me lembro. A missa do Padre Reginaldo é bem animada, com bastante música. E uma coisa que eu gosto muito, e aí, bom, eu cresci na igreja católica, né? Fiz catequese, primeira comunhão, tal. É uma coisa bem legal da igreja católica, é isso, né? Tem música, tal. Eu não gosto muito daqueles rituais, senta, levanta, joelha, senta, levanta, não gosto muito, não. Mas as músicas e tudo mais, né? Eu acho muito legal. Eu lembro eu frequentei a igreja católica a minha infância toda, né? Aí sempre pra entrar na igreja, tinha lá do lado, ficava os folhetinhos, né? Que era bem assim, né? Eles eram assim, aí tinha lá as músicas pra você acompanhar e cantar. Isso eu acho muito legal. Uma coisa que é uma pena no meio espírita, porque não tem muito, né? E música é uma coisa tão legal. Tem muito isso na igreja católica, na igreja evangélica. Tem muita música, isso atrai. E música é vida, música é vibração, né? Então, é uma pena. E aí, às vezes, tem às vezes música em igreja, em centro espírita, tem, mas às vezes, aí você vai ver, é legal, amo música clássica, mas às vezes, gente, é legal umas músicas mais animadas, aí você vai ver lá, é uma senhorinha que tá lá tocando um pianinho, e é aquela coisa assim, que vai dando aquele som, sabe assim? Então às vezes é legal, né, umas músicas mais animadas, assim, a igreja católica, a igreja evangélica tem muito isso. A música atrai jovens, sinto falta. Pois é, então assim, é uma questão que o espiritismo tá perdendo muito. O espiritismo está envelhecendo e indo, se não tiver uma renovação, o espiritismo vai diminuir muito aqui no Brasil. Porque não atrai jovens, não renova. E, gente, se só tem idoso, uma hora esses idosos vão desencarnar. E aí? Quem que vai tomar a frente dos centros espíritas? Se eles não têm projetos que atraem jovens,
entende? Então, assim, enfim, a gente já conversou aqui sobre isso. É uma pena, né? É uma pena e precisa de vários tipos de renovações, né? E aí o que tá atraindo muito dentro do meio espírita, assim, seria a Umbanda, né? Mas o kardecismo já está diminuindo bastante, eu também acho, Maria. Precisa com certeza, mas aí vai ver lá na FEB, o pessoal mais um olhar muito engessado, tal. Aí não tem como. Gente, agora eu vou. Pra quem mandou mensagem lá no WhatsApp pra entrar no grupo da roda, já vou responder lá, tá bom? E é isso, gente. Gratidão mais uma vez, mais um segundo aqui, fazendo companhia. E eu vou tentar subir esse evangelho de hoje lá no YouTube. E vou postar lá agora. Agorinha vou tirar foto aqui e postar lá no grupo do E nisso a igreja evangélica sai na frente, com certeza. Eles atraem muitos jovens. E eles têm técnicas de persuasão, de hipnose, várias coisas. Que aí é complicado também, mas eles têm as técnicas. As músicas evangélicas falam muito de amor. Umbanda, alegria, as orientais são mais sobre paz. Mas é aquilo que a gente conversou, que bom, né? Que tem as diversidades, que maravilha. Cada um vai no que... Já pensou se a gente tivesse uma opção só? Muitos iam sair infelizes, né? Então, que bom que a gente tem opções, né? Mas eu sou espírito universalista e canto lá. A música faz toda a diferença. Canta lá onde, Isaac? Mas que legal. Mas você canta onde? Igreja, Centro Espírita. Gratidão, Vladimir. Gratidão, gente, a todo mundo pela noite de hoje. Solange, Josiane, Flávia, Gelson, todo mundo. Sem Espírita, que legal. Tá vendo? É uma exceção. Tem centro que tem música. Mas às vezes tem a Noite das Artes, alguma coisa assim que às vezes tem, né, música, mas não é sempre, né? Então, assim, deveria ter sempre, né, como rotina. Como toda missa tem música, culto, eles sempre colocam música, né? Então tinha que ser sempre, não só de vez em quando, né? Mas lá é sempre. Que legal, olha, Isaac, você agarra esse centro, entendeu? Você dê valor em todo o celular. Que legal. Ó, diferenciado, tá vendo? Mas é uma exceção, hein? É uma exceção. Mas que bom que isso se expanda, que vocês consigam, então, levar para outros centros, né? Quem sabe? Gente, brigadão. Agora eu vou finalizar mesmo. Um beijo. Fiquem com Deus. Orem antes de dormir. Se protejam. E vou lá correr que eu tenho que editar o vídeo da oração de amanhã de manhã, tá bom? Gratidão pela companhia de vocês aqui. Segunda-feira estaremos aqui de volta às 8 horas da noite. Beijo, gente. Boa noite.